meus irmãos? Fiquem à vontade. Aleluia. Último domingo de 2024. Último domingo. E nós estamos na presença de Deus. Amém. Você está na presença de Deus. Você já agradeceu a Ele por isso? Você amanheceu com vida, meu querido. Com essa força, com essa vontade, com essa capacidade de estar aqui. Daqui a pouco você tem planejado outras coisas. E Deus tem te proporcionado isso e muito mais. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Então devemos louvar, devemos agradecer o nome dele. Eu quero ministrar essa última mensagem de 2024 sobre a sua vida. Está lá em Mateus capítulo 25, versos 14. Eu estava pensando, fazendo aqui uma retrospectiva desse ano. Um ano desafiador, um ano que impôs as suas regras, os seus limites em tudo, seja na nossa vida social, econômica, política, ministerial, também espiritual. Um ano onde tivemos muitos desafios, mas uma coisa foi certa: Deus esteve presente em minha vida e na tua vida em todos esses momentos, em todos. Não foram em alguns, em todos os momentos Deus esteve com você e está com você. Ele está com você. E aí eu estava refletindo sobre esse final de ano, fazendo uma retrospectiva, porque o próprio mundo faz a retrospectiva. Praticamente todos os canais de televisão têm a sua retrospectiva. É uma lembrança dos fatos mais marcantes de várias pessoas, dos maiores acontecimentos, seja aqui no Brasil ou no mundo. Mas fato é que todos fazem uma retrospectiva, todos fazem um balanço. E eu estava fazendo esse balanço, essa retrospectiva, e uma pergunta surgiu no meu coração: como eu esperei Jesus em 2024? E eu quero te devolver essa pergunta, eu quero lançar essa pergunta para você. Como que você esperou Jesus em 2024? Você já parou para pensar? Nós esperamos e planejamos e conquistamos e perdemos tanta coisa em 2024, mas eu quero lançar essa pergunta para você. Essa pergunta que inquietou meu coração: como é que você esperou Jesus em 2024? Ou nem esperou? Meu Deus, último domingo você lança essa pergunta, pastor. Por quê? Porque nós somos, queridos, cidadãos do reino celestial. Nós não podemos perder o foco. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Nós seremos arrebatados. A Bíblia vai dizer que Jesus virá buscar o seu povo. Então nada nesse mundo pode tirar essa esperança do meu coração. Diga aí, você será arrebatado? Vá para a pessoa do seu lado. Você será arrebatado. Você não pode perder isso, querido. Você não pode deixar o seu coração se perder com as coisas desse mundo. E aí nós chegamos em Mateus 25. Mateus 24 e 25, 2 capítulos. Jesus tira 2 capítulos do Evangelho para dizer: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Isso aqui é uma promessa, e eu sou fiel em cumprir as minhas promessas. 2 capítulos, não são 2 versículos, não é uma citação, são 2 capítulos inteiros falando da volta de Jesus Cristo. Olha que coisa, olha que coisa. E é interessante que Cristo, ele sabe tocar o nosso coração. E aí ele começa a falar por parábolas, lá no capítulo 24. Ele gasta meio capítulo dizendo: eu vou voltar. Isso é uma promessa. Depois ele usa um capítulo e meio para dizer: como é que você está se preparando para a minha volta? O que você está fazendo para encontrar comigo? Veja bem, veja bem. E aí nós chegamos no capítulo 25, a partir do verso 14.
Jesus ele vai usar uma parábola, ele vai falar por parábolas, e Jesus sabe tocar o nosso coração. Estou usando a NVT, Gustavo. Jesus sabe tocar o nosso coração, ele sabe pegar o nosso ponto fraco, e aí Jesus vai usar o dinheiro. Meu querido, olha que coisa, volta de Jesus e dinheiro, o nosso ponto fraco. Jesus sabe ilustrar alguma coisa, e ele faz isso de uma maneira maestral. E aí ele vai usar justamente a figura do dinheiro para nos chamar a atenção sobre a sua volta, para chamar a minha atenção e chamar a sua atenção. Meu irmão, esse ano foi o ano que faltou dinheiro em alguns momentos. Eu não sei se na tua casa sobrou. Se estiver sobrando, passa um pouco para cá. Mas faltou dinheiro. Olha, teve mês aí que foi pelo milagre. Foi pelo milagre. E aqui estamos para a glória de Deus. E aí Jesus vai usar o dinheiro para fazer uma parábola, para falar sobre a sua volta. Preste atenção, você conhece essa parábola? E nós vamos trabalhar nela nessa manhã. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhe confiou o quê? Ele confiou o quê? O seu dinheiro. Olha isso. Confiou o seu dinheiro. E não era pouco, nós vamos ver agora. Dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5. Aqui o talento não tem nada a ver com a questão de capacidade, de habilidade. Talento aqui é dinheiro. Talento aqui é uma moeda que valia muita grana. Nós vamos ver daqui a pouco. E aí ele está dizendo que ele chamou um servo, pegou um saquinho, ou um cofre, não sei, não sabemos, e entregou 5 talentos a esse servo. Isso valia muito dinheiro. Ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. Então ele foi viajar. Só para que você tenha uma ideia, 1 talento, valia na época 6.000 denários. 6.000 denários. 6.000 moedinhas. Falei daí. E daí que a diária de um trabalhador da época, a diária era de 1 denário. Preste atenção. Ele entregou para um servo 5 talentos. 1 talento valia 6.000 diárias. Era dinheiro de mais ou menos de 15 a 20 anos. Olha isso. Não era pouca coisa não, meu querido. Era muito dinheiro. E aí ele chamou 3 servos. A um ele entregou 5, a outro ele entregou 2, e ao outro que ele entregou 1, ele entregou dinheiro de mais ou menos 20 anos de trabalho. Olha isso. Aí nós vamos continuar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Meu Deus, se 1 talento era dinheiro de 15 a 20 anos de trabalho, o servo tinha 5 talentos e multiplicou para mais 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2, multiplicou. Mas o servo que recebeu 1 talento, que era dinheiro de 15 a 20 anos, ele pegou esse talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Mas ele não esconde com o intuito de roubar. Não. Olha só, verso 19. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. 20. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Para o dono do dinheiro, 5 talentos era uma quantia pequena. Veja, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Em outras traduções diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Preste atenção. 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2.
Oh, o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Em outras traduções: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. 24. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Olha isso. Como é que alguém colhe onde não planta? Como? E ele está dizendo: o Senhor é muito severo, muito. Verso 25: tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Veja bem, o que recebeu um talento. Próximo verso: o Senhor, porém, respondeu: servo mau e o quê? E o quê? Preguiçoso. E as traduções está negligente, mas a palavra que mais se aproxima é preguiça. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia, aí agora esse Senhor, ele usa as palavras do servo. Foi assim que o servo caracterizou. Foi assim que o servo rotulou. Foi assim que o servo imaginava ele. Então ele vai usar as palavras do servo contra o próprio servo. Presta atenção. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido o quê? Os juros. Próximo. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Próximo. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Ele terá grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que tem, lhe será tomado. 30. Agora lança este servo inútil para fora, na escuridão, onde não haverá choro e ranger de dentes. E aqui começa essa mensagem. Agora que você entendeu quanto que valiam talentos, agora nós podemos compreender a profundidade do texto. Lá em Mateus capítulo 24, nós temos assim, Mateus capítulo 24, verso 36. O próprio Cristo dizendo: veja, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. O Pai que sabe de quando eu vou retornar, de quando eu voltarei, de quando se dará o arrebatamento da igreja. E aí no verso 42 do capítulo 24, ele vai dizer assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Então esse capítulo é um capítulo que Cristo está nos chamando a atenção de como nós estamos esperando Ele, como que nós estamos aguardando a volta de Jesus. E aí ele vai usar o dinheiro para exemplificar essa espera, essa guarda. E aí a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus é justo. Repita comigo: Deus é justo. Ele é muito justo, queridos. Se tem algo que eu e você nós jamais poderemos enquadrar Deus, ou jamais lá quando estivermos face a face com Ele, será de acusado que Ele não é um Deus justo. Pelo contrário, o nosso Deus é justo. Salmo 119, verso 142 vai dizer assim: a tua justiça é eterna. Veja, a justiça de Deus, ela não começou e ela não tem um prazo de validade. A justiça de Deus, ela é eterna. Aonde Deus começou? Deus é, Ele sempre foi e sempre será. Ele é e sempre será. E a sua justiça o acompanha. Deus é justo. A justiça de Deus é eterna e ponto final. E aonde que nós vemos a justiça de Deus nesse verso? Mateus 25, no verso 15. No início dessa parábola, ele vai dizer assim: dividindo-a de forma proporcional à capacidade de cada um. Isso aqui é justiça. Veja, aquilo que Deus tem confiado na tua mão, querido,
é segundo a sua capacidade. Isso é justiça. E aqui justiça é diferente de igualdade. Igualdade seria se aquele dono, o senhor, o servo, o grande chefe chegasse com uma bolsa de dinheiro, 5 talentos para um, 5 talentos para outro e 5 talentos para um terceiro. Mas aquele senhor, ele não fez isso, porque aquele senhor era justo. O texto está dizendo que ele concede a medida exata, segundo a capacidade de cada um, querido. E aqui eu tenho que tomar cuidado com o sentimento que surge no meu coração de veras. E eu tenho que tomar cuidado com ele. Sabe qual o sentimento? De inveja. Repita comigo: inveja. Inveja. Meu irmão, Deus é justo. Deus é muito justo. Ele é justo com você, é justo com a tua casa, Ele é justo com o teu trabalho, com o dinheiro que você ganha. Ele é justo. Você, eu, nós não precisamos ter inveja de ninguém. De ninguém. Pelo contrário, eu tenho que celebrar a alegria do meu irmão. Eu tenho que celebrar a conquista do meu irmão. Eu tenho que celebrar. E agora me recordo, o Oswaldo vai celebrar. Tenho 13 anos de casado, e no ano do meu casamento, o Oswaldo estava pagando consórcio de motos. E já havia, estava pagando consórcio. Vocês sabem que o Oswaldo mora logo ali, né? Ali. A 13 km da igreja, sentido linha reta. A casa do Oswaldo é fácil, corre por toda a vida, você chega lá. Não tem, mas é longe. E aí eu me lembro, e quando eu tinha uma moto com 18 anos, tirei uma moto, e aí acabava o culto, levava o Oswaldo. Eu fiz isso, fiz e faço com gosto isso, fiz isso por muitas vezes. Mas eu sabia que o sentimento no coração dele era ter a moto dele, ter independência. Coisa mais triste é você depender do outro. Porque geralmente o outro não está com tanta pressa que nem você está. Imagine. E aí eu lembro que eu estava lá no pastor, preparando alguma coisa, discutindo alguma coisa do casamento, não sei, à noite. Naquela época tinha WhatsApp. O Oswaldo liga: Juan, saiu a minha carta. Glória a Deus! Até o problema, tem que pagar o lance. E aí o pastor estava na sala. Ele falou: não, quanto que é esse lance, pastor? E aí a gente era X, não me lembro do valor da época. E eu sei que a gente se juntou e pagamos esse lance. E aí o pastor falou: essa alegria, nossa alegria, celebrar a conquista do outro. A minha moto saiu primeiro, tinha saído primeiro, a dele demorou mais alguns meses, mas Deus é justo, queridos. Deus é muito justo. Meses depois estávamos nós dois celebrando, cada um com a sua moto. Você não precisa ter inveja de ninguém, meu irmão. A sua bênção, Deus, Ele garante, Ele é fiel. Ele é muito fiel. Você não precisa invejar nada de ninguém. Deus é fiel. E a inveja tem um problema mais agudo, mais profundo. A inveja, ela tem duas raízes que a nutrem. A primeira raiz, a inveja, ela não olha o processo. A inveja, ela olha o resultado. Sabia disso? Ninguém inveja o seu trabalho. Ninguém inveja os dias que você tem que renunciar com a sua família. Ninguém inveja o seu suor. Ninguém inveja. Só inveja aquilo que você consegue comprar com o seu trabalho. Já reparou nisso? Só inveja o carro que você consegue comprar, o celular que você consegue adquirir, aquilo que você consegue. Aí a inveja, ela pula o processo, ela pula todos aqueles dias de muito trabalho que você teve. O invejoso, ele não consegue enxergar isso. Então a inveja é cega. Quantas e quantas vezes você teve que renunciar para ter aquilo que você tem hoje? Quantas? Até quantas horas você trabalhou para você conquistar aquilo que você tem hoje? Mas o invejoso, ele não tem esse olhar. O invejoso, ele simplesmente anula isso. Ele vai só no resultado.
ele só vai no resultado. É a primeira raiz, a inveja, essa cegueira do processo. Se a gente tivesse inveja do trabalho, do esforço, do suor do outro, o mundo seria melhor, querido. Porque a gente estaria trabalhando que nem o outro está trabalhando. Que nem um louco, às vezes, sem nem beber água. Mas esse é o processo, para que a gente tenhamos as coisas. Esse é o processo. Mas o invejoso não consegue. E o segundo ponto, a segunda raiz. A inveja, ela tem mérito próprio. Já reparou que todo invejoso, quando vai falar de alguém, ele vai dizer assim: o fulano não merecia ter essas coisas. Já reparou isso? Você viu o fulano? Você viu a fulana? Ela não merecia isso. Como é que ela chegou nisso? Como é que ele chegou nisso? Ou seja, o invejoso acha que ele tem o mérito. Fulano não merecia, mas eu merecia. O Beltrano não merecia, mas eu merecia. É a segunda raiz da inveja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. 2025 não é o meu ano, não é o seu ano. 2025 é o ano de Deus. E Ele é o Pai que abençoa todos os seus filhos. Então você não precisa ter inveja de ninguém. Eu não vou falar que 2025 será o seu ano. Eu vou profetizar que em 2025 Jesus Cristo vai reinar ainda mais na sua vida. Porque aonde Jesus está, tudo se multiplica. Tudo. Eu não preciso ter inveja de ninguém. De ninguém. Porque Deus é justo. Deus é muito justo, querido. Deus é justo. É a primeira coisa dessa palavra que eu aprendo. Ele concedeu os talentos segundo a capacidade de cada um. Simples assim. Segundo ponto, o pouco com Deus, minha avó sempre falava isso. O pouco com Deus é o quê? É muito. Mas não é por conta da quantidade, é porque Deus tem o poder de multiplicar tudo aquilo que está na nossa mão. Você crê nisso? Você crê nisso? Tudo aquilo que está na tua mão, Deus tem o poder de multiplicar, queridos. Então, ao nosso olhar, pode ser pouco, mas para Deus, isso é indiferente. Deus, do nada, Ele pode produzir muitas coisas. Queira se nós já tivermos alguma coisa em nossas mãos. O pouco com Deus é muito, porque Ele tem esse poder, esse milagre de multiplicar aquilo que nós temos. Eu disse para vocês que um talento era equivalente a 6.000 denários, que era equivalente a mais ou menos 20 anos de trabalho. Agora, olhando por esse prisma, você acha que aquele servo que recebeu um talento recebeu pouco dinheiro? Você acha? Você pegar um dinheiro onde você pode dizer: olha, eu não preciso trabalhar pelos próximos 20 anos. Você acha que ele recebeu pouco? Não recebeu, queridos. É a perspectiva. Lembra da inveja? A inveja, ela é capaz de nos cegar. Mas entenda, aquilo que Deus confiou em 2024 nas suas mãos, Deus tem o poder e a capacidade de multiplicar em 2025, querido. Então celebre as suas conquistas, aquilo que você adquiriu, aquilo que você tem, aquilo que está em suas mãos, celebre, porque Deus é capaz de multiplicar. E aí o terceiro ponto dessa mensagem, que é o ponto mais delicado, verso 19. Nada do que temos é nosso de fato, tudo provém de Deus. Você sabia disso? Veja, depois de muito tempo o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. Nós somos cristãos, eu estou falando na perspectiva bíblica, porque não adianta eu falar com o materialista, aquele que não crê em nada. Mas eu creio que tudo que eu tive, que eu tenho, tudo aquilo que eu adquiri esse ano foi pela bondade, pela misericórdia, pela provisão, pelo poder, pelo amor do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tudo que eu tenho é dele, é por ele, é por causa dele. E eu vou prestar contas de tudo isso. A questão da prestação de contas aqui é uma realidade em nossa vida, porque tudo que eu toco, querido, tem que ser consagrado ao Senhor. Pastor Oséias bem disse aqui no início. Eu convivo com pessoas não cristãs, é lógico.
Só que tem um porém. Eu não posso me deixar contaminar com as coisas que essas pessoas não cristãs praticam, queridos. Porque tudo que Deus me dá tem que ser consagrado ao Senhor. Porque eu vou prestar contas. Eu vou prestar contas de tudo isso. Então veja, é o ponto mais delicado da parábola. Pode deixar projetado o texto. É o ponto mais delicado da parábola. É você saber que irá prestar contas de tudo aquilo que Deus lhe entregou, meu querido, material, social, mas espiritualmente, porque tudo que nós temos foi Deus que proporcionou. E Ele tem os métodos dele. Nós que não entendemos, Ele tem os métodos dele. Tem. Vou te contar um outro exemplo. Nós compramos a lã de rocha na igreja, que há uns 3, 4 meses atrás, para fazer a parte da acústica. Deu um problema e essa lã de rocha estava lá parada lá em São Paulo. E nós tínhamos que trazer essa lã de rocha para cá. E aí o frete e tal, toda aquela coisa, a nota passou do prazo, a indústria não emitiu outra nota, e foi. E agora? Como que nós vamos trazer? Conversa com o irmão, conversa com o outro, uma solução A, solução B, solução C. Mas aí a gente ficava, mas é muito dinheiro. Aí de repente o William, que o jovem William, nosso William, trabalhando, ele faz uma corrida, motorista de Uber, com o dono que tem uma transportadora, com a esposa do dono, eu acho. E ele, contando, conversando, a pessoa se identificou, falou: olha, nós temos um problema. E aí quando ele conta esse problema da lã de rocha para a pessoa, eu falei: mas eu posso resolver o seu problema. Glória a Deus, aleluia. Deus tem seus métodos, queridos. Mas que não entendemos os milagres de Deus. Imagine, alguém que ele nunca viu uma corrida trabalhando. Eu posso resolver o seu problema. Mas quanto que vai ficar? Bom, tem que conversar com o marido. É ele que vai calcular isso aí. Ficou metade do preço daquilo que nós estávamos orçando. E a lã de rocha está aqui para a glória de Deus. Deus tem os seus métodos. O problema é que nós somos carnais demais para acreditar nos milagres de Deus. O problema é que nós somos materialistas demais para olhar para os milagres de Deus, querido. Deus tem os seus métodos de trabalhar. Eu me lembro que o pastor Felipe falou: vamos levantar um caboclo. Eu estou no propósito. E Deus respondeu. Deus responde a sua oração, meu irmão. Deus responde a sua oração. Não há nada impossível para Deus. Deus responde a sua oração. Por quê? Tudo que temos é de Deus. Vocês lembram do maná? Tudo que temos era de Deus, é de Deus. Tudo que você tem deve ser consagrado ao Senhor, querido. Por isso não abra mão, não ceda para demônio, não ceda, não dê legalidade. Tudo que você tem na tua casa pertence ao Senhor, porque foi Ele que lhe deu. Entenda isso. Quarto ponto dessa parábola: o que Deus nos entrega é para a multiplicação, não é para a zona de conforto. Aqui é interessante. Quando o Senhor aparece, vamos colocar no verso 20. Depois que o Senhor volta, Ele começa a chamar cada servo. Veja que 2 servos entenderam muito bem o propósito. Eles entenderam muito bem: Senhor, eu saí para trabalhar. Eu saí para trabalhar e trabalhei arduamente. Eu não sabia quando o Senhor ia voltar. A única coisa que eu sabia é que o Senhor me confiou uma quantia em minhas mãos. E eu trabalhei, de tal maneira que eu multipliquei aquilo que o Senhor me entregou. Você sabe o que é isso, querido? Eu não posso me conformar com o meu 2024. Eu tenho que profetizar, crer e trabalhar muito para que 2025 seja muito melhor do que 2024. Sabia disso? Deus não tem prazer em miséria. E aí, Provérbios, aquela frase que esse é o mal, eu já preguei sobre isso, de infantilizar coisas da Bíblia, quando na verdade são verdadeiros princípios. Provérbios vai dizer assim:
ó, preguiçoso, vai ter com quem? Vai ter com quem? Com a formiga. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Então 2025 na tua vida será um ano de muito trabalho, queridos. Será um ano de muito trabalho, porque você chegou até aqui. Deus tem muito mais para a tua vida. Amém. Entenda isso. Ah, meu irmão, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Aí você está pensando, não, mas eu sou assalariado. Meu salário é fixo, eu não tenho como ganhar mais. Meu queridos, o nosso Deus é dono de todas as coisas. Você acha mesmo que Ele está preso à sua forma de trabalho? Eu acabei de dizer para você, Deus tem os seus métodos próprios de trabalho. Creia! 2025 será um ano de muito trabalho sobre a sua vida, queridos. Um trabalho que irá te trazer dinheiro, benefícios materiais. Um trabalho que irá te trazer alegria, conforto. Um trabalho que irá resolver muitos, eu não vou dizer todos, mas muitos de seus problemas materiais. Em nome de Jesus, se você crê nisso, dá glória a Deus. Glória a Deus. Entenda isso. Entenda. O povo com Deus é muito, porque Ele tem poder de multiplicar todas as coisas. Em nome de Jesus. Aqueles dois primeiros servos entenderam isso. Eles entenderam. E entenderam muito bem. Só que chegou no terceiro. O terceiro, o pastor Felipe tem uma frase que ele diz o seguinte: quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. É isso, né? Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. A pessoa virou especialista, PhD, só em dar desculpa. Pastor, por que não? Porque eu tive isso, então, teve uma pequena nuvem lá, não sei aonde, então impediu de. Então, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. O terceiro servo, convenhamos, o talento era equivalente a 15 a 20 anos de trabalho. Então não era pouco dinheiro. Tanto é que ele não fala sobre isso. Ele não fala, o Senhor deu 5 para lá, 2 lá para o outro, para mim só me deu 1. Não. Ele sabia que era muito dinheiro. Sabia. E ele começa então a dar algumas desculpas. Só que ele não reconhece o seu erro. Você vai prestar atenção agora comigo no texto. Ele não reconhece a sua preguiça, a sua negligência. Ele não reconhece, não. Ele começa difamando o seu patrão. Olha isso. Veja. Próximo, vamos chegar ao 22, né? Vinte e três. 24. Aqui. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem. Ao invés de ele chegar, Senhor, eu errei. Senhor, eu não estava esperando o Senhor agora. O erro é meu. Não! A primeira coisa que ele faz, ele aponta. Ele não olha para ele. Ele aponta para o Senhor. Eu sabia que o Senhor. Desculpas e mais desculpas. Desculpas e mais desculpas. Meu irmão, o ano está passando tão rápido que nós não temos tempo para dar desculpas. 2024 já foi. 48, 72 horas, menos de 72 horas para acabar 2024. 2025 está aí. Então pare de dar desculpas e vamos arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais. Mas é o governo, mas é isso, mas é isso, mas é aquilo. Meu irmão, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Eu não posso parar para dar desculpas. Glória a Deus. E aí ele vai dizer, por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Algumas pessoas, pregadores, interpretam esse verso de uma outra maneira. Está vendo? Esse é um
um Deus grande, todo-poderoso, que vai colher onde não planta. Eu disse a você que Deus, Ele é o quê? Deus é justo. Ele é justo. Ele é justo. Ele não vai fazer isso, queridos, porque tem princípios. O que esse servo estava tentando fazer era denegrir a imagem do seu Senhor, nada mais do que isso. O que esse servo estava tentando fazer era uma tentativa de colocar a imagem de um déspota, de um ditador, numa tentativa de se livrar. Ah, meu querido, Deus tem princípios. Ele tem todo o poder? Claro que tem. Ele pode semear onde não plantou? Claro que pode. Mas Ele não vai fazer isso comigo e com você, porque Ele é justo. E eu me lembro aqui agora de um testemunho do pastor Sérgio, de um princípio que o pastor Sérgio anunciou. Há muitos anos atrás, teve um jovem que saiu correndo na casa do pastor Sérgio para orar pela caneta dele, porque ele ia fazer uma prova, a prova da federal. Aí o pastor Sérgio olhou para ele e falou assim: você estudou? Ele falou: não tive tempo, pastor. E aí o pastor Sérgio falou: Deus não vai tirar a cadeira de alguém que estudou, não importa quem seja ele. Deus não vai arrancar a vaga de alguém que se dedicou o ano inteiro para colocar alguém que nem sequer teve a diligência de se preparar para essa prova. Por mais cristão que você seja, querido, porque Deus é justo. Deus é justo. Então não tem essa. Ora por mim. Mas você está agindo com justiça. Você está agindo com diligência. Você está agindo com empenho, com zelo. Você está se esforçando, porque Deus é justo. E aquele servo, numa tentativa desesperada, falou: não, eu vou elevá-lo, vou colocar ele lá em cima, dizendo que ele tem muito poder, que ele faz o que quer. Quem sabe, quando ele receber de volta o dinheiro, ele mesmo não multiplica esse dinheiro. O que aconteceu? Verso 25. Quem vai dizer? Eu tive medo. Medo todos nós temos, queridos. Medo todos nós temos. Eu como pastor tenho medo. Eu como pai tenho medo. Eu como um trabalhador que não é CLT tenho medo. Porque aqueles que são autônomos, assim como eu aqui, não tem dia 5, não tem dia 20, não tem 13º, nós temos medo. Pastor José contou já o seu testemunho, o medo de receber aquela ligação e falou: vamos encerrar a parceria, porque nós temos contas, nós temos medo. Mas entenda uma coisa: o nosso Deus é maior do que todas essas coisas. Nosso Deus é maior do que todos esses nossos medos, querido. É Ele que provê na nossa vida. É Ele que provê na nossa vida. Não importa se eu sou autônomo, se eu sou empregado, é o Senhor que provê em nossa vida. Agora, esse medo não pode me paralisar. Esse medo não pode me arriar. Esse medo não pode me estagnar. Eu tenho que ir para cima. Deus é comigo, Deus é com você. Amém? Amém? Amém. Corre riscos. Eu tenho que ir para cima. Eu tenho uma família. Eu tenho pessoas que dependem diretamente de mim. Então eu não posso simplesmente dizer: eu não vou sair de casa porque eu estou com medo. Não, meu querido, maior é aquele que está com você, te guardando, te protegendo, e é aquele que provê na tua vida. E ele vai dizer: é a última cartada do lugar daquele servo. É a última. Depois de elevar, de pintar aquele quadro do Senhor, e aí ele vai dizer: então, meu Senhor, eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. Aqui está ele, meu irmão. Eu sempre falo isso porque é um retrospecto da minha vida. Aonde eu estava 10 anos atrás e aonde Deus tem me colocado em 2024, queridos. Agora imagine você daqui em 2034, o que Deus pode fazer na tua vida, o que Deus pode te entregar, o que Deus pode multiplicar pela sua diligência, pelo seu zelo, pelo seu trabalho. Aleluia. O medo nos rouba isso. O medo nos
medo, vai pela fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, ela não permite que os meus pés se resvalem para a direita ou para a esquerda, porque eu estou com meus olhos em Cristo Jesus. É um firme fundamento. O medo não pode me paralisar. E por último, veja, nós temos aqui a última lição dessa parábola. Receber talentos não significa ser aprovado por Deus. E aí tem um texto de Salmos que vai dizer: você não precisa ter inveja do ímpio, porque o fato de pessoas à sua volta estarem prosperando e você se alegrando nem sempre irá significar que elas foram aprovadas por Deus. Porque Deus, ele não pesa o material, Deus, ele pesa o quê? O coração. Se você tem paz com Deus, é a primeira coisa que você precisa para ficar tranquilo com aquilo que você tem, é ter paz com Deus. Porque não adianta nada eu ter muita coisa se eu não consigo ter paz, se eu não consigo me resolver com Deus, se eu não consigo sentir o amor de Deus, se eu não consigo sentir o Espírito Santo. Existem coisas que vêm para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, querido, que tira, que afasta a presença de Deus. Eu preciso ter esse discernimento. Eu não posso colocar nada no meio da minha família, da minha casa, que vai tirar a presença de Deus, porque a presença de Deus é tudo em nossa vida. Entenda isso, se coloque de pé agora. Nos versos 28 ao 30, nós temos a sentença daquele senhor para aquele servo. Aquele senhor poderia receber de volta o seu dinheiro, porque ele não foi roubado. Pelo contrário, o servo guardou muito bem guardado. Poderia dar um tapinha nas costas, dar uns tapinhas nas costas daquele servo. Falou: ó, servo, bom, você não foi tão bom, mas pelo menos guardou meu dinheiro. Poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele condenou. Aquilo que Deus tem te entregado, querido, é para você abençoar outras pessoas. Não é para você reter, não é para você enterrar, não é para você guardar. Aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos é uma fonte inesgotável de bênção para todos aqueles que estão à sua volta, queridos. Entenda isso. Entenda isso. E é um princípio. Quanto mais você ajuda, quanto mais você dá, quanto mais você oferta, quanto mais você se dispõe a fazer, mais Deus vai te abençoando, vai abrindo porta, vai cuidando, vai guardando, vai te livrando. É um princípio, queridos. Aquele servo, ele foi sentenciado. Em seguida ordenou: tire o dinheiro deste servo e dê ao que tem os 10 talentos. Olha isso. E o que mais chama a atenção, e aqui eu encerro, é que esse servo que foi sentenciado, ele tinha capacidade. Lembra-se dos versículos primeiros? O Senhor entrega o talento segundo a capacidade de cada um. Então o Senhor sabia que ele tinha capacidade, mas ele preferiu enterrar. Ele preferiu se esconder. Meu irmão, você tem uma capacidade incrível. Do seu jeito. Deus te usa do seu jeito. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa copiar ninguém. Deus usa você do seu jeito, queridos. Você tem esse talento que Deus lhe entregou. Não enterre. Não enterre. Não enterre. Multiplique esse talento para a glória de Deus. Porque veja, aquele que tinha 5 multiplicou por mais 5, tinha 10. Mas agora recebe mais um. Talvez ele nem sabia de onde veio. Mas é o Senhor que abençoa, queridos. É o Senhor que abençoa. Isso Ele vai fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus.
E eu quero orar por você e por você agora, porque Deus vai multiplicar a tua vida. Em nome de Jesus, queridos. 2025 será um ano muito melhor. Muito melhor. Não por conta da economia, não por conta do governo, não por conta de política, porque Deus está na minha casa, na tua casa. Porque nós vamos invocar o nome do Senhor com muito mais zelo. E aonde o Senhor está, tudo se multiplica. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. 2025 é o seu ano, queridos. Não porque você é alguma coisa, porque Deus ele está com você. Por conta disso, Deus tem esse poder. Deus é poderoso. Pode vir, pode vir. Gabi, chama o último lá, por favor.